E aí, pessoal, Pepeto Carneiro aqui. Vamos falar sobre o rodízio 5-1 direto ao ponto. Então, primeira coisa, a quadra é dividida em rede e fundo. É importante você saber disso para o rodízio, porque dependendo da região que você tiver, rede ou fundo, a sua função vai ser diferente. Nós temos também aqui as posições, a posição 1, posição 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos aqui o que nós chamamos de entrada de rede, que é o momento que você está entrando na rede para atacar. E nós temos aqui o momento que você está saindo da rede e que é o momento que você vai para o fundo de quadra. Quando você entra na rede, você está entrando na parte da rede, na área da região da rede, e quando você vai para a saída, você está saindo da rede e indo para o fundo de quadra. Outra coisa importante, a respeito dessas posições, independente de quem esteja ocupando, independente da função de quem esteja ocupando essas posições, existe uma coisa chamada quebra de linha. O que é a quebra? O cara que está na posição 1, ele não pode ficar à frente do cara que está na posição 2. O cara que está na posição 6 não pode ficar à esquerda, à direita do cara que está na posição 1 e vice-versa. Ou seja, você tem que sempre que observar quem está aqui à sua direita. Se você estiver no meio, você tem que observar quem está à sua direita e à sua esquerda e quem está à sua frente. Desses caras você não pode passar. O que é não passar? Não passar os dois pés. Eu posso passar a cabeça? Eu posso passar o tronco? Pode, desde que os dois pés não ultrapassem essa pessoa. Se ele está à sua lateral, ele não pode ultrapassar lateralmente. Se ele está à sua frente, não pode ultrapassar aqui a frente dele e ele não pode ficar atrás de você. O cara que está na esquerda, a mesma coisa. Você não pode ficar à esquerda dele. Esse é o principal ponto quando diz respeito ao rodízio. Bem, o giro ele ocorre dessa forma, né, no sentido horário. E aí um ponto importante do rodízio é o momento de troca. Quando o líbero atinge aqui a posição 4, quando o líbero roda e entra na rede, né, quando ele vai para a entrada de rede, ele é substituído automaticamente pelo central. A mesma coisa ocorre aqui em cima, quando o central ele vai para 1, primeiro ele saca, porque o líbero não pode sacar, o central saca, depois que o central saca, ele é substituído pelo líbero, porque o líbero é especialista em defesa e é por isso que a gente faz isso. Vamos logo para o primeiro rodízio. Nosso levantador vai sacar, isso pode variar. A seleção brasileira, por exemplo, normalmente quem saca primeiro é o primeiro ponta, que é o Lucão. O que é importante? Por que eu tenho ponta 1? É importante separar o ponta 1 do ponta 2, porque existe um ponto específico do rodízio em que quando é o ponta 1 age de uma forma e quando é o ponta 2 o posicionamento é outro. Então o levantador foi e sacou. Vamos montar o nosso sistema defensivo. Para o sistema defensivo, o levantador já corre aqui para 1, para proteger. Agora ele vai para 1 mais próximo ali da linha dos 3. Eu vejo muita gente errando esse posicionamento, ficando muito no fundo. O líbero, ele sempre vai buscar a posição 5. O ponta sempre vai buscar a posição 6, porém mais no fundo. Então, o líbero e o levantador, se não for o levantador que estiver no fundo, se for o oposto, por isso que eu falei que é importante saber essa diferenciação do fundo e da rede, porque muda a sua função no sistema defensivo. O oposto está na rede, então ele está bloqueando. Se ele estiver no fundo, ele vai fazer essa função que o levantador está fazendo ali de defender na 1. A mesma coisa ocorre entre o líbero e o central. Quando o central dá o saque, depois que ele der o saque, ele se posiciona aqui na 5. Beleza? Então esse é o sistema defensivo. Isso vai funcionar. Isso é o tempo todo. Sempre esses caras vão buscar essa posição. O ponta vai buscar sempre a 4, o oposto vai buscar sempre a 2, o central vai buscar 3, o levantador vai buscar 1, o ponta que estiver no fundo vai buscar 6 e o líbero vai buscar a 5. Então o que está faltando aqui para isso ficar correto? Inverter ali o ponta com o oposto. Então agora eles inverteram, cada um na sua devida posição. Feito isso, ponto do time adversário, vamos nos preparar para fazer a recepção. Então, o que eu preciso fazer? Colocar os meus dois pontas no fundo e manter o líbero também ali no fundo. Quem está na rede é o ponta 1, só que o ponta 1, eu não posso fazer esse movimento para trazer ele todo aqui para a esquerda para ele fazer o ataque na entrada de rede, que é a posição mais confortável dos pontos. Então, esse é o único ponto em que o ponta ataca na saída de rede. E essa é a diferença do ponta 1 para o ponta 2. O ponta 2 não vai fazer isso. Sempre o ponta 2 vai atacar ali na entrada de rede. Então eu vou puxar aqui o ponta 1, o levantador se esconde atrás deles, não podendo, um não pode passar o outro, e o oposto se afasta só para já se preparar para o ataque ali na entrada de rede. Feita a recepção, então já arma ali, o ponta já corre em direção ali à posição que é confortável para ele fazer a passada, o oposto também faz aqui, já se posiciona para fazer a passada dele, o central também ali perto da 3, o ponta 2 vai se posicionar aqui na 6, porque ele vai se preparar para o pipe, e o levantador vai correr ali para 2 para fazer o levantamento. O líbero sempre protege, ele procura proteger ali a jogada que vai ser encaminhada. Ponto nosso, agora vamos fazer o rodízio. Ponta 1 veio para o fundo, vai fazer o saque.
Ponta 1 sacou, monta novamente o sistema defensivo, é aquilo de novo. Todos procuram a sua posição. O que está faltando lá na rede? O oposto ir para 2 e o central vir para 3. Então, inverter o oposto com o central. Essa disposição, eles não ficam assim, montado em retângulo certinho. Eles já vão se posicionando próximo um do outro ali, próximo da posição. Você tem que saber o que você não pode, qual é a linha que você não pode quebrar, mas tem que saber para onde você tem que se dirigir, que é você ficar próximo ali daquela região sem ultrapassar a pessoa que você não pode ultrapassar. Então, seguiu, ponto do último adversário, vamos preparar para fazer a recepção. Agora o pontador está na rede, então ele recua, ele já está próximo da 5, então ele já vem para 5, porque ele vai atacar na 4. O líbero vai para o meio, com isso ele empurra o levantador já se esconde ali e imprensa ali o oposto, porque o levantador, como o levantador está na 6, ele não pode passar do oposto. Imprensou, saque do outro time, armou aqui o nosso sistema ofensivo, o oposto, agora a partir daí o oposto só ataca ou da 2 ou da 1. E enquanto ele estiver na rede, ele ataca na 2, quando ele sair da rede, que ele vier para o fundo, a partir do momento que ele fizer o saque, ele vai atacar da 1, porque ele não pode passar da linha dos 3. Quem está no fundo não pode atacar a partir depois da linha dos 3. O ponta veio aqui para fazer o ataque na entrada de rede, o ponta 1 já está aqui se preparando para fazer a pipe, e o central está ali próximo da 3, porque ele vai dar a passadinha dele da 3, beleza? E o líbero protegendo. Ponto nosso, vamos rodar. Lá vem o central e o que aconteceu aqui? O líbero, vem aqui, ó, o líbero já saiu porque ele vai ser substituído pelo central. O líbero foi para 4, então ele já nem vai, ele já vai e já vai ser. Isso não é uma substituição, desculpa, é uma troca. E o central vai para o saque. Central foi para o saque, terminou de sacar, o central busca aqui a 5, que antes estava sendo feita pelo líbero. O central sempre faz essa posição. E o levantador já foi ali para 1. O que está faltando ali na rede? Está faltando o ponta não está na 4 e o central não está na 3. Então eles vão fazer essa inversão. Inverteu, agora vamos. Esse é o sistema defensivo. Então, ponto do outro time, agora vamos preparar a nossa recepção. Antes de mais nada, vamos colocar o nosso especialista em passe em defesa aqui no fundo, que é o nosso líbero, substituindo ele pelo central, trocando, né, o central pelo líbero. Agora a gente precisa puxar o ponta 2. Vou puxar o ponta 2 para cá, para ele já fazer o passe perto de onde ele vai fazer a passada para o ataque. O levantador vai procurar algum lugarzinho para ele se esconder, desde que ele não quebre nenhuma linha, ele não pode passar do central, porque o central está na 4 e ele está na 5. E o oposto já se afasta um pouquinho aqui, só para já se preparar para o ataque dele. Se afastou o oposto, se afastou ponta. Agora, isso depois do passe. Aí o levantador já correu para a rede, o central já se preparou para fazer a passada dele. Ponto nosso, vamos rodar. O oposto veio para o fundo, a partir de agora ele só pode atacar da 1, ele não pode mais atacar da 2. Então veio para o fundo, sacou, ponto do outro time. Agora eu não vou mais mostrar o sistema defensivo que vocês já aprenderam aí para a gente ganhar tempo. E também não vou mais montar o sistema ofensivo. Vamos marcar agora, fazer aqui a nossa recepção quando o oposto está sacando. Eu já puxei aqui o líbero e o ponta 1. Por que eu fiz isso? Porque eu vou trazer o meu ponta 2 aqui para 5 novamente. O ponta 2 sempre dá o passe na 5. Puxei o ponta 2 para 5. Se eu simplesmente fizer isso, eu vou quebrar uma linha entre o ponta e o central. O ponta está na 2, ele não pode simplesmente passar. Então eu tenho que puxar o central para cá e com isso ele já vai imprensando aqui o levantador, puxando também o levantador mais para a esquerda, porque o levantador não, o central não pode aqui passar à esquerda do levantador. Ponto nosso, vamos rodar. Ponta 2 no saque, na 1. Foi para o saque. Sacou, aí a gente armou aquele sistema defensivo. Ponto do outro time. Vamos montar agora a nossa recepção. Agora o ponta 2 já saiu da rede, está no fundo. E quem vai atacar, quem vai se posicionar no passe na 5 é o ponta 1, porque ele vai atacar aqui na 4. Já armei aqui a minha recepção. Para eu fazer isso, o que foi que eu precisei fazer? Tirei o oposto da 6, imprensei o oposto lá no final, porque também o oposto, depois ele vai passar aqui por trás do ponta 2 e já vai se preparar para fazer o ataque dele aqui na 1. O central se afasta aqui um pouquinho, porque ele vai fazer o ataque dele aqui depois do levantador na 3, o levantador vai correr para 2, e assim a gente monta o sistema ofensivo. Ponto nosso, vamos rodar. Central veio para o fundo, com isso o líbero que estava aqui já saiu, vai ser substituído, vai ser trocado pelo central, e o outro central vai para o saque. Eu estou posicionando o central aqui mais no meio da quadra, ou o central normalmente se posiciona mais no meio,
ou mais aqui à esquerda, porque ele vai correr para fazer a 5 depois que ele der o passe, para fazer o sistema defensivo. Então, montou o sistema defensivo, ponto do outro time. Vamos montar agora o nosso passe. Substitui aqui o central pelo líbero, que é o nosso especialista em passe. Puxo o ponta 1, que estava na 3. Para eu fazer isso, o central se afasta um pouquinho só para garantir que não vai ter uma quebra de linha. E com isso, o oposto já se escondeu aqui atrás do ponta 2, porque ele vai correr aqui por trás para fazer o ataque dele. Um ponto importantíssimo, gente. Aonde que está o ponta 1? A posição dele é na 3, o ponta 2 está na 6. Ele está vindo fazer o saque, a recepção na 5, mas a posição dele é a 3. Então ele não pode passar do ponta 2. Eu já vi muito time errando isso. O ponta 1 vem, desce, o juiz percebe que ele está atrás, com os dois pés atrás do ponta 2 e apita. E quebra de linha. Erro de rodízio. Tá? Então, muita atenção nesse momento aqui, quando o ponta 1, quando os pontas estão aqui ó, na 3 e na 6, porque o que está na rede não pode ficar atrás do que está no fundo. Então, fizemos aqui nossa recepção, fizemos nosso pontinho, rodou o levantador, vai para a rede, zerou o rodízio, gente, acabou. Não esqueça de curtir, pô, dá aquela compartilhada aí, que ficou interessante. Valeu? Qualquer dúvida, manda aí nos comentários. Tchau, tchau.